Senhor Deus, pedimos que o Senhor mais uma vez nos abençoe agora com o estudo da Tua Palavra. Nos ajuda a compreendermos aquilo que ela diz e a sermos fiéis a ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos trabalhar o texto de Malaquias no capítulo 2, versos 13 até o verso 16. E o resumo é: a nação demonstra descaso com a aliança ao tornar comum a prática do divórcio. Então, o texto bíblico, pode passar, por favor? Em hebraico é esse aí. Então, até por ser um texto um pouquinho maior, a gente não vai analisar todas as palavras no hebraico, mas a gente vai analisar algumas que são importantes para a nossa compreensão do texto. E agora, pode passar? Agora o texto em português mesmo, na revista atualizada. Vou ler aqui. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Pode passar. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Esse é o nosso texto de hoje. E aí, queria já abrir para os irmãos, se alguém tem alguma coisa nesse texto que chama a sua atenção, alguma palavra, alguma afirmação, alguma coisa que não ficou muito claro. Que perguntas a gente faz para esse texto? Nenhuma? Fácil, né, o texto? Alguém? Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a ele. E ali onde está falando de que odeia o repúdio, também aquele que cobre de violência as suas vestes, está assim, o Deus de Israel, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade. Ele até coloca aqui que em hebraico é cobrir suas... Foi uma tradução livre, né? Sim, aí no caso já foi uma interpretação, mas são dois textos que a gente vai de fato analisar. O versículo ali, que é o versículo 15, não fez o Senhor o mesmo espírito, todos dizem que é o versículo mais difícil de Malaquias de interpretar por causa de questões linguísticas. Então, você vai ver que tem realmente variação e ele pode ser interpretado de diferentes formas. E o outro, a gente vai falar um pouco justamente sobre essa questão do repúdio e de cobrir de vestes, o que isso significa. Mas já são coisas que eu pontuei. Mais alguma coisa que alguém quer pontuar aí, para a gente poder... Não? Pergunta do meu marido. Que ele fala que do homem, né, principalmente. Só que hoje a gente vê que muitas mulheres deixam seus maridos também né, e são infiéis. Eu falei, não, mas se aplica aos dois, né? Isso é o que eu... Claro que se aplica aos dois, mas por que isso só se refere apenas aos homens, né? Nós vamos ver uma questão contextual de ser mais direcionado, mas muitas vezes quando fala o homem, é de uma forma mais abrangente. Embora esteja muito direcionado de fato aos homens, a gente vai ver por quê, mas é um princípio geral dentro do povo de Deus. Sim.
Eu tenho uma dúvida quando fala aqui. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Esse cobrir de violência as suas vestes é violência contra a mulher ou é violência geral? A gente vai falar, mas já adiantando, não é de violência contra a mulher, não. É outra coisa. Mas é uma coisa séria também. Eu queria também entender melhor quando ele fala, acho que repete até 2 vezes no texto, infiel com a mulher da sua mocidade, né? Essa palavra mocidade ali. Obrigado, João. Porque realmente ele destaca isso, também está nos meus destaques, que ele repete algumas coisas várias vezes. Sobretudo no hebraico, quando alguma coisa é repetida 2, 3 vezes, o autor está querendo dar uma ênfase muito grande naquele assunto e às vezes ele vai até só mudando a palavra, mas é um destaque realmente do texto. Parte do versículo 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Eu gostaria de saber o que é esse pouco de espírito. Obrigado. Esse realmente é um pedaço bem complicado de entender. E a gente vai ver que, dependendo de como for traduzido, vai mudar o sentido do texto. Eu vou apresentar aqui 2 opções, que são as 2 opções que normalmente são trabalhadas para a tradução desse texto. Mais alguma coisa? Tá bom. Então vamos dar continuidade aqui. Eu coloquei algumas perguntas aqui do texto. Pode passar? Qual o problema do choro, lágrimas e gemido? A gente vê que, em algum momento, que Deus está rejeitando isso. Quando a gente lê o texto, a gente pensa, por que Deus está rejeitando isso? Por que Deus não olha para a oferta nem aceita? Porque Deus está falando, não olhe para a sua oferta, não aceita a sua oferta. O profeta falando. Outras perguntas? Pode passar? Qual a relação entre o casamento e o culto a Deus? Que a gente vê que está relacionado aqui nesse texto. Está intimamente relacionado à forma como era a vida familiar das pessoas e o culto que eles ofereciam a Deus. E qual a relação entre o divórcio e cobrir de violência as vestes? Que também aparece ali no texto. Fora várias outras coisas que os irmãos já pontuaram aí, que também estão aqui. Mas só algumas perguntas para a gente estar refletindo sobre o texto, que parece ser um texto, às vezes, até meio deslocado no contexto daquilo que Deus estava falando. Se a gente lembrar o contexto mais amplo, Deus está falando com o povo sobre a aliança que o povo tem com Ele. E o povo estava dizendo que não estava sendo infiel à aliança que eles tinham com Deus. E Deus estava falando que eles estavam sendo infiéis, sim. E isso estava se refletindo no culto. E a gente vai ver que também estava se refletindo na família. E está tudo relacionado. Então, vamos agora para analisando algumas partes do texto em si. Aí eu destaquei algumas coisas, que esse é o primeiro versículo. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos. Lembra que eu falei quando repete alguma coisa? Lágrimas, choro e gemidos. Apesar de serem palavras diferentes, é a mesma ideia. Então, existe um destaque nisso da forma como o povo estava se comportando. Eles cobriam o altar de Deus com lágrimas, com choro e com gemidos. Então, era uma coisa que era bem intensa, até exagerada. De sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Agora, mostrando 2 vezes, com diferentes palavras, mas que Deus estava rejeitando completamente aquilo que eles estavam fazendo. Então, para a gente entender um pouco mais o que estava acontecendo, né? Lembrando do contexto imediato, né? Deus estava recriminando o povo, que o povo estava fazendo casamentos mistos, e agora ele vem falando sobre essa nova questão. A primeira palavra, que é sempre importante a gente destacar, é Yahvé, que é o nome próprio do Deus de Israel, o nome pactual. Considerando que a gente está dentro de um contexto da aliança, que Deus está interrogando o povo acerca da aliança que eles têm juntos, Deus se apresentar com o seu nome pactual faz sentido, porque vocês fizeram essa aliança comigo. Então, como é que vocês não estão agora cumprindo o papel de vocês dentro dessa aliança? Então, sempre destacar, quando aparece Yahvé nos textos bíblicos, na nossa Bíblia não está traduzido Senhor com caixa alta,
Significa estar sempre rememorando alguma coisa da aliança de Deus com o povo ou da relação pactual de Deus com o seu povo. A outra palavra que eu destaquei nesse primeiro versículo é a palavra panote, que literalmente é voltar-se, que fala que Deus não se voltaria para as ofertas deles. E o contexto, essa palavra eu achei importante destacar, porque ela faz parte também da linguagem comum do Antigo Testamento, que é a ideia de voltar-se para alguma coisa. Que fala, né, que o Senhor levante o rosto sobre si, que o Senhor não vire o seu rosto para nós. Sempre a ideia de olhar com favor. Então, quando Deus levantava o rosto para as pessoas, significava que ele estava orando com favor. Quando Deus virava o seu rosto, significava que Deus estava rejeitando ou estava irado. Então, quando fala que Deus não se voltará para as vossas ofertas, mostra já que Deus está rejeitando aquela oferta. A oferta é apresentada e Deus não quer saber daquela oferta. E aí, deixa eu já ver o que eu pus aqui. Não. Então, pensando no versículo, eu destaquei só essas duas palavras, porque para o contexto, assim, as palavras não fazem tanta diferença a palavra original depois que ela já foi traduzida. Mas o contexto as pessoas estavam se apresentando diante de Deus, estavam cobrindo o altar de lágrimas, choro e gemidos. A ideia é que eles estavam se mostrando extremamente tristes, lamentando, se desesperando na presença de Deus, e ainda assim, Deus estava rejeitando totalmente a oferta deles. O que mostra aqui é que, apesar de muitas vezes a gente demonstrar sentimentos intensos, isso não significa que Deus esteja recebendo aquilo que nós estamos levando diante dele. E o contexto vai mostrar por que isso, porque Deus estava rejeitando. Então Deus estava mostrando, o profeta falando, não adianta vocês fazerem isso. Não adianta vocês se colocarem diante de Deus dessa forma desesperada, dessa forma como se vocês estivessem sofrendo muito, para que ele se torne mais favorável a vocês. E isso tem até já a ver com o contexto pagão de influência que o povo recebia. Se nós lembrarmos, por exemplo, o episódio dos profetas de Baal e Elias, nós vemos que os homens gritavam para Baal, os profetas de Baal. Gritavam, eles se cortavam, eles faziam todo tipo de coisa para que, de alguma forma, Baal prestasse atenção neles. A ideia aqui é que quanto mais exagerado fosse o rito, mais Deus prestaria atenção no povo. Isso era comum no paganismo. Então, por isso que as cerimônias deles muitas vezes eram exageradas, e nós sabemos de outras que havia sacrifício de pessoas, havia promiscuidade, porque tudo isso era uma forma de chamar a atenção daquele Deus, e alguns eram rituais de lamento. O povo se colocava em pranto diante de Deus para que o Deus que tivesse distraído, como disse Elias, de repente ouvisse alguém chorando e olhar, tem alguém chorando aqui, o que é? E aí o profeta está falando, não adianta vocês fazerem isso. Vocês podem fazer o que for nesse sentido, que Deus não olha para a oferta de vocês, nem aceita com prazer da vossa mão. E isso só causava um efeito no povo, do povo querer chorar ainda mais, porque eles estavam tentando meio que forçar a barra com Deus, e Deus ainda assim estava rejeitando, e aí isso levava eles até o choro verdadeiro. Mas Deus estava rejeitando totalmente aquilo que eles faziam, porque estava sendo feito de uma forma hipócrita, a gente vai ver. Aqui é o comentário que eu coloquei. Por que aqueles homens estavam cobrindo o altar de Deus de choro e lágrimas? Porque Deus já não aceitava mais o culto que eles lhe prestavam. A oferta que traziam a Deus era rejeitada, justamente porque estavam desobedecendo a palavra de Deus. Existe uma relação estreita entre a minha vida, a minha conduta moral e o culto que Deus aceita. Podemos trazer ofertas, cobrir o altar de choro, dançar e sapatear no louvor, mas se a nossa vida não for reta diante de Deus, Ele dirá, eu não aceito o culto de vocês, podem chorar o quanto quiserem. Então, a ideia aqui é de que não adianta tentar apelar para Deus, que nem uma criança tenta apelar para os pais, né? Os pais se for fazer essa comparação, o pai sabe bem, né? A criança se joga no chão, rodopia, e o pai, tá bom, pega e vamos embora. Não afeta mais. A gente sabe que aquilo é só uma coisa momentânea para aparecer, para tentar dobrar o pai, mas já não faz diferença. Para Deus, numa escala muito maior, é a mesma coisa. Não adianta fazer nada disso. Não adianta fazer esse show, porque não aceito aquilo que vocês estão fazendo.
E a sequência do texto vai mostrar do porquê Deus não estava aceitando todo esse rito exagerado que o povo estava oferecendo para ele. E aí vai dizer que é justamente a pergunta. E perguntais por quê? Por que Deus não vai aceitar? Por que nós estamos chorando? Por que nós estamos lamentando? A gente está triste, assim, triste, né? A gente está triste, a gente está arrependido, a gente está oferecendo aqui como diz o texto anterior, né? Um cabrito manco e cego, e Deus não está aceitando. Por quê? E aí Deus responde por meio do profeta: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então aqui eu destaquei algumas coisas. Foi testemunha, né? Nós vamos falar sobre isso. Desleal, essa é uma palavra que aparece nesse versículo e vai aparecer em todos os outros versículos, às vezes traduzido como infiel ou desleal. Então, se está sendo repetido, é porque é algo importante. E só nesse mesmo versículo ele usa 3 expressões para falar: a mulher da tua mocidade, a tua companheira, a mulher da tua aliança. Então, mais uma vez, dando um destaque para a forma desleal que estavam agindo no meio do povo de Israel. E a primeira palavra a destacar aqui é a palavra ud, que é a palavra para testemunhar, para testemunha. E é interessante que essa palavra ela tem a ideia de voltar, prosseguir, repetir, fazer novamente. Então, no contexto hebraico, quando fala que Deus foi testemunha, significa que Deus ele teria esse papel. A testemunha, quando era testemunha de algum contrato, de alguma aliança em Israel, no Oriente lá, a testemunha ela tinha a ideia de fazer as partes voltarem àquilo que elas comprometeram, e de repetir, e de fazer novamente. Então, a ideia de Deus como testemunha da aliança é a ideia de que eu fiz uma aliança com a minha esposa. Deus, como testemunha, ele vai me fazer repetir essa aliança. Ele vai me fazer voltar a ela, vai me fazer prosseguir nessa aliança. Então, esse é o sentido de Deus ser testemunha aqui. Deus foi testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade, a tua companheira, a mulher da tua aliança. Ele foi testemunha, então ele faz com que você se lembre. E aqui ele está fazendo justamente esse papel. Ele está fazendo as pessoas voltarem e repetirem e prosseguirem na aliança. E mesmo assim, as pessoas estavam se divorciando à torta e à direita. E aqui uma explicação mais detalhada, pode passar? Disso. Duplicar ou repetir. Por implicação, protestar, testemunhar, como por reiteração, intensamente para abranger e restaurar, como uma espécie de reduplicação, advertir, cobrar sinceramente, levantar, protestar, chamar, para registrar, aliviar, roubar solenemente, ficar de pé, testemunhar, dar aviso, suportar, chamar, dar, receber para testemunhar. Então, tudo que abrange essa palavra, mas é bem nesse sentido de, se alguém está violando a aliança, a testemunha deveria protestar. Está sendo violada. Se alguém estava querendo, devia advertir. A testemunha tinha esse papel de cobrar das partes para que as partes cumprissem aquilo que tinha sido acordado. É interessante que a gente traz um pouco desses conceitos, mas eles vão se perdendo, né? Mas, por exemplo, em casamentos, né, a ideia dos padrinhos é que sejam essas pessoas, né? Sejam as testemunhas, tanto no civil, né, quanto no religioso que a gente faz, de pessoas que vão acompanhar o seu casamento e que, inclusive, tem o papel, pelo menos historicamente, essa ideia de cobrar do casal se o casal estiver falhando um com o outro. Então, essa é a ideia da testemunha, é uma ideia que vem lá de trás, que tem que cobrar para que seja cumprido aquilo que foi acordado. A outra palavra, que é a palavra para desleal, que eu destaquei, é a palavra bagad. E é interessante que ela tem por definição agir ou negociar traiçoeiramente. Ofender, transgredir, afastar-se. Então a ideia aqui é que o profeta está chamando a atenção. Deus é testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade, a tua companheira, a mulher da tua aliança. Deus é testemunha e ele vai cobrar de você que você cumpra essa aliança. E é tão grave isso porque ele destaca 3 vezes. Ele fala, é a mulher da tua mocidade, foi essa mulher com que você casou. Ela é a mulher da tua aliança. Ela é a tua companheira. Ela foi estabelecida na sua vida para a vida inteira. E essa mulher, justamente essa mulher, você está agindo traiçoeiramente com ela, que é a palavra bagad, desleal. É como se você tivesse a ideia de negociar enganosamente. Você fez um negócio,
casamento não é um negócio, mas é essa ideia. Você fez um negócio com a pessoa e você sorrateiramente está enganando a pessoa, está agindo traiçoeiramente com ela, está ofendendo, transgredindo, está se afastando do compromisso. E o texto vai repetir várias vezes essa ideia de negociar enganosamente, de agir de forma desleal com a mulher da mocidade. E a outra palavra que eu destaquei é justamente a da aliança, a mulher da tua aliança. E isso é interessante porque a palavra que é usada é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, que é a palavra berit, que é a palavra para aliança, que é a palavra que Deus usa. A aliança de Deus com o seu povo é berit de Deus. E essa aliança, ela sempre tem um contexto de permanência. É interessante, vamos voltar lá para Abraão, que ajuda a gente a entender o contexto de aliança. Não era assim a cerimônia de casamento, mas traz essa ideia quando usa a palavra berit. É o seguinte, se nós formos lá para Gênesis 15, a gente vai ver que Deus chama Abraão e fala com Abraão que vai fazer uma aliança com ele. Nisso, ele pede que Abraão pegue um tanto lá de animais e que divida esses animais no meio e faça um corredor. Então, pensa aqui, esse nosso corredor da igreja tem um monte de vaca partida no meio, metade para um lado, metade para o outro. E é assim um corredorzão. No Antigo Oriente, quando eles faziam uma aliança, eles faziam isso, era uma cerimônia comum, e as duas partes que estavam celebrando essa aliança passavam por esse corredor e depois eles queimavam os animais. E a ideia é a seguinte: nós fazemos aqui um pacto, nós fazemos aqui uma aliança. E a partir do momento em que nós passamos aqui pelo meio, significa que nós estamos comprometidos com a nossa vida para que essa aliança seja cumprida. E se ela não for cumprida, aquele que não cumprir, que seja despedaçado no meio e queimado, assim como esses animais. Então a aliança era uma aliança de sangue, era uma aliança perpétua, era uma aliança que tinha graves consequências de morte. Então a aliança findaria caso ela fosse violada. Essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. E o interessante é que nessa aliança que Deus fez com Abraão, só Deus passa no meio. Deus se comprometeu exclusivamente a cumprir a sua aliança com Abraão. Então, pegando o contexto, a gente pega justamente essa ideia. Essa é a mulher da tua aliança. A mulher da tua mocidade, que era comum casarem-se jovens. A tua companheira, aquela que te acompanha. E a mulher da tua aliança, que você se comprometeu a passar a vida inteira com ela ou morrer. Até eles falam, né, que até que a morte nos separe. Então, era bem firme essa questão da aliança. E Malaquias aqui está revigorando aquilo que vem desde o princípio, que foi o que Jesus falou, né? Que Deus fez um só, que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Porque era discussão no Novo Testamento sobre a questão de que Moisés permitiu o divórcio, em alguns casos específicos eles estavam discutindo. Aqui Malaquias já está preparando o terreno, porque o negócio ficou tão banalizado que ele traz de volta, já apelando para que é uma aliança, ela não pode ser violada. E depois ele traz, Jesus fala, porque foi assim na criação. Vocês querem discutir o divórcio, podem discutir aí, mas não foi assim que Deus planejou. E aí, mas isso daí já é com Jesus no Novo Testamento. Aqui no texto, Malaquias está trabalhando essa ideia. E aí alguns comentários em cima da questão desse divórcio. Pode passar, por favor. A lei de Hammurabi decretava que o casamento era um contrato legal que precisava ser feito com os documentos apropriados. Mas para os israelitas, ele era uma aliança, da qual o Senhor era testemunha. E por isso, era mais comprometedor ainda. Essa é uma coisa curiosa também, que nós, de tradição cristã, herdamos. Já no Antigo Oriente, o casamento muitas vezes era tratado apenas como um contrato. E um contrato, nós podemos fazer o distrato por diversos motivos. Em Israel já era diferente. Em Israel já havia a ideia de uma aliança, por causa da aliança de Deus com o seu povo. O Novo Testamento vai deixar isso mais claro, porque fala que o casamento reflete a Cristo e a igreja, reflete Deus e o seu povo. Então, por isso que precisava ser algo indissolúvel. Mas continuando aqui o comentário. Essa dimensão espiritual deve ter contribuído para a estabilidade da vida familiar. A lealdade de cada cônjuge ao Deus da aliança era um elo unificador que criava um companheirismo entre eles. E aqui lembrando, Deus está trazendo essa situação do divórcio para mostrar no contexto que a aliança com ele estava sendo violada.
E ele está mostrando, vocês estão violando a aliança no casamento de vocês da mesma forma que vocês estão violando a aliança comigo. Deus vai mostrando essa unidade. A falta de unidade comigo está resultando no casamento de vocês. É uma coisa que é reflexo uma da outra. Ele está mostrando esse comprometimento entre uma coisa e outra. E ela até fala, a lealdade de cada cônjuge a Deus, antes de tudo, permitia que eles fossem leais uns com os outros. Mas eles estavam falhando com Deus e estavam falhando uns com os outros. E o profeta vem questionando tudo isso. O próximo texto. Aí agora é o texto que é complicado. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O infiel é, mais uma vez, aquela palavra bagade, que é de agir traiçoeiramente, ser desleal. E aqui eu destaquei o que vai nos ajudar a entender. Essa primeira parte é isso daqui. Ele buscava a descendência que prometera. Que descendência é essa que Deus estava buscando? O sentido disso vai depender do que vem antes. E aí, é por isso que não fez o Senhor um, e essa que é a discussão do próprio hebraico. Um quê? Do que o profeta está falando? Mesmo havendo nele um pouco de espírito, que pouco de espírito, que nem o Aécio perguntou, e que também varia a tradução. E por que somente um? Então, essa é a discussão, mas essa é uma discussão que eu estava estudando, ela vai com muitos termos muito específicos do hebraico, pegando os tempos e tudo mais. Então, eu só resumi tudo e já vou passar direto o resultado de quais são as opções da gente interpretar, porque ficaria uma coisa muito complexa que a gente precisaria ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do hebraico para poder entender. E depois a gente pode até comparar como estão nas traduções, né? Porque provavelmente cada tradução está de um jeito por causa disso. Mas a primeira opção, não criou ele um só ser que tem carne e sopro de vida, ou carne e espírito? Aqui, já depois de uma longa discussão, a comentarista ela traz a ideia de que, aí ela até coloca, faz sentido essa tradução e essa interpretação, que quando fala não fez Deus um, está falando de não fez uma só carne, pegando o lado do Gênesis, né? Que o profeta estaria associando, não fez um só, como está falando de casamento, que estaria falando não fez uma só carne, não fez um, quando fala, né, que uniu os dois. E que tem carne e sopro de vida. Então, esse pouco de espírito seria uma referência, mais uma vez, à criação, de que Deus colocou um pouco do seu espírito no ser humano, quando ele criou homem e mulher. Então, a associação que essa comentarista está fazendo é de que esse texto está fazendo uma remissão ao Gênesis, interpretando tudo assim. Deus criou um só, homem e mulher, os uniu de uma forma e colocou o seu espírito. Então ela fala, faz algum sentido. Deus fez de dois seres humanos um, com o propósito declarado de lhes dar descendência piedosa. Então é o que falar, então porque ele busca para si uma descendência. Então quando Deus uniu homem e mulher e os uniu em aliança com ele, o objetivo de Deus era proporcionar uma descendência piedosa para ele mesmo. E ela continua aqui. Somente quando os pais permanecem fiéis aos seus votos de casamento, eles podem dar a seus filhos a segurança que serve de base para uma vida piedosa. A família deveria ser a escola em que a vida como Deus a imaginava deveria ser aprendida e praticada. Então, na visão da comentarista, é nisso. Deus fez o casamento, Deus fez de dois um só, Deus colocou neles o seu espírito, e ele busca com isso uma descendência piedosa. E ela coloca dessa forma toda, né? Pais que estão voltados para Deus e com o casamento aliançado, eles poderiam proporcionar que essas crianças, dentro do povo de Deus, conhecessem mais a Deus e fossem essa descendência piedosa para Deus. A conclusão do pensamento dela. Malaquias insistiu que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque esta instituição divina estava sendo ameaçada. Então, segundo essa autora, ela está colocando, quando Deus fala tudo isso, ele está querendo mostrar que quando os casamentos estavam sendo comprometidos, o próprio planejamento de Deus de suscitar para si uma descendência piedosa estava sendo atacado. Então, quando o casamento estava sendo corrompido, a ideia é que
o próprio povo de Deus estava sendo corrompido e a própria intenção de Deus de trazer uma descendência estava sendo corrompida. Então, Malaquias estava sendo muito duro com isso. Por quê? Porque vocês estão atacando Deus diretamente quando vocês são infiéis dessa forma. Essa é uma das formas da gente entender esse texto. Os irmãos acham que faz sentido? Faz, né? Agora vamos ver a outra, se parece que faz sentido também. A melhor possibilidade é compreender a palavra como referência a um povo e manter o texto massorético intacto, traduzindo o resto de espírito como remanescente espiritual, culminando na tradução: acaso não fez Deus um só povo e o fez seu remanescente espiritual? E por que um povo? Porque buscava uma descendência de Deus, isto é, piedosa. Esta última opção parece mais provável e indicaria um contraste entre a fidelidade de Deus para com seu único povo e a infidelidade dos homens que abandonavam suas esposas. Agora aqui, para o professor Tiago Abdala, traduzindo também o texto e discutindo, ele fala que esse não está fazendo referência ao casal, mas está fazendo referência ao povo de Deus. Então, e aí ele traduz até, não colocou neles um espírito, não fez deles um remanescente espiritual. Então, a ideia que o pastor Tiago Abdala traz para a gente é que esse está falando de um só povo. Então, não fez Deus apenas um povo. E fez desse povo seu remanescente espiritual, quando vocês abandonam as suas esposas, vocês estão comprometendo essa descendência espiritual que Deus está fazendo. Vocês estão dividindo o povo de Deus. Porque lembra um pouco do contexto imediato também, que está falando de casamentos mistos. Os homens estavam abandonando suas esposas, casando com mulheres estrangeiras, misturando a adoração a Deus e, dessa forma, corrompendo o povo de Deus como um todo. Então, ele coloca que, provavelmente, esse é o contraste, porque lembrando que o contexto do casamento que está sendo trabalhado aqui tem a ver com a aliança de Deus com o seu povo. Então, a ideia aqui dele é que agora o profeta está falando mais uma vez da questão do povo e não mais em si da questão do casamento. Então ele está falando, Deus fez um só povo, e esse povo é o seu remanescente espiritual na terra. Quando vocês violam a aliança do casamento de vocês, vocês estão violando a aliança de vocês com o próprio Deus. Vocês estão atacando a descendência que Deus quer promover pelo seu povo, porque vocês estão trazendo idolatria para o meio do povo. Isso é pegar o contexto mais amplo de Malaquias que estava trabalhando. Então, a questão é que ele está falando, e ele usa a violação do casamento, dos divórcios e do abandono das esposas, isso está resultando em um comprometimento do povo de Deus, que foi o que aconteceu, por exemplo, com os samaritanos, que se misturaram tanto que já não eram nem mais reconhecidos como judeus. Então, a ideia que ele coloca é que Malaquias está mais uma vez questionando a fidelidade agora de Deus com o seu povo. Quer dizer, do povo com Deus. E, nesse sentido, os casamentos eram um reflexo que estava atingindo tudo isso. E o que é interessante é que o texto permite as duas traduções. Os irmãos acham que faz sentido essa daqui também? Pois é, né? Então agora escolhi qual que faz mais sentido. Oi. Sim. Sim. Desculpa, não ouvi. Essa segunda colocação, essa segunda interpretação, feita por Tiago Abdala, está mais relacionado com Efésios 4, versículo 4. O que está lá? Não, se for Efésios, que estaria relacionado, né? Porque ele está analisando exclusivamente o texto hebraico. Mas pode ser que no futuro esteja relacionado em Efésios, né? Deixa eu ver aqui. Efésios 4:4, né? Isso. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Não, acho que nesse contexto não, porque já é uma configuração um pouco diferente, que pode ter a ver, mas acho que eles estão tratando de assuntos diferentes. Que a gente depois pode até relacionar de alguma forma da unidade do povo de Deus e ela ser atacada quando a gente traz coisas estranhas para dentro da unidade do povo, como idolatria e outros pecados mais. Obrigado. Nada. Então,
As duas são interessantes, as duas são possíveis a partir do texto bíblico, que nem a outra autora ela colocou, faz sentido se a gente traduzir, que nem eu falei, uma longa discussão sobre a tradução das palavras, a gente atribuir esse texto ao casamento em si. Já o pastor Tiago aqui, ele também, traduzindo o texto, também analisando várias questões, e o contexto de Malaquias, ele coloca que é mais provável que esteja se referindo ao povo como um todo. E isso ajudaria até na tradução que fica mais truncada, quando a gente volta lá. Volta, por favor, um pouco. Lá para o texto. Pode voltar lá para o texto bíblico mesmo. É isso aí. Que assim, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito. E por que somente um? Que é uma tradução um pouco estranha, né? Que essa é a grande dificuldade desse um pouco de espírito, né? Que parece uma linguagem muito não clara em relação ao que o profeta vem escrevendo. Mas quando a gente traduz da forma, e não fez o Senhor um povo, mesmo, e não pôs nele apenas, a tradução não fez dele o seu remanescente espiritual. E por que somente um? Porque ele buscava isso. Então fala, por que Deus tem um povo só? Porque ele quer fazer desse povo o seu remanescente espiritual na terra. Então, eu gostei, eu admito que eu não tenho uma conclusão ainda, mesmo tendo lido bastante sobre o assunto, mas eu gostei dessa ideia de um povo. Acho que está bem coordenada, mas nada impede que também esteja falando do casal em si como um. Mas é uma discussão que os grandes comentaristas especialistas de hebraico têm que enfrentar. Para nós, as duas estão valendo para a gente aplicar para a gente. Tanto a gente pensando no casamento, quanto a gente pensando no povo, a questão é que os divórcios e o abandono das esposas, o abandono do cônjuge, eles causam um comprometimento na estrutura do povo de Deus. Porque é simplesmente banalizar aquilo que Deus planejou. E, nesse sentido, isso vai trazendo problemas para que essa descendência espiritual de Deus seja formada nas gerações que vêm. Então, nesse sentido, vale tanto uma quanto outra. Sim. O senhor saberia informar como é que é colocado esse questionamento no hebraico, como é que a interrogação ela é feita no hebraico? Porque, a depender das traduções que a gente tem aqui, existe uma pergunta, outros com duas perguntas, outras com nenhuma pergunta. Você saberia dizer como a pergunta ela é feita no hebraico? Tem um sinal gráfico que representa a pergunta. Mas muitas vezes nas traduções, porque o hebraico ele é bem direto, então ele não tem muitos conectivos, é uma língua um pouco mais simplificada. Por exemplo, o grego possui inúmeros conectivos e preposições e conjunções. O hebraico não. Então, muitas vezes, a tradução do hebraico seria, por exemplo, José teve um sonho com seus irmãos. Seria José, sonho, irmãos. E a gente traduz assim. Então, muitas vezes, quando tem um sinal de interrogação, a gente já vê que está um questionamento. Mas, para a construção do texto, muitas vezes vai ter um pouco de interpretação, se é apenas uma pergunta, é mais de uma pergunta, por causa da construção do texto. Então, o trabalho de tradução do hebraico muitas vezes tem essa dificuldade, porque não tem tantos conectivos que nos permitem traduzir com mais facilidade. Então, por isso que muitas vezes varia. Tem uma pergunta, não tem outra. Algumas é muito clara. Tanto, por exemplo, tem alguns textos, acho que é o texto de Jonas e, esqueci, Sofonias, os dois terminam com uma interrogação, porque claramente tem o sinal lá de interrogação. Mas muitas vezes um mesmo texto vai ter diferentes perguntas em cima dele, porque vai dar interpretação, se está sendo apenas uma grande pergunta e uma afirmação, ou duas perguntas, e vai do que ficar melhor no contexto. Mas é uma coisa bem complicada mesmo. Então, para os hebraístas que têm que lidar com isso, é um grande trabalho. O pessoal nas comissões de tradução tem que se dedicar bastante. Agora, acho que agora é o último versículo, né? Acho que é. Pode passar lá para frente agora, por favor. Já foi. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis.
Aí eu destaquei aqui algumas coisas, que é Deus de Israel. É interessante que essa expressão é usada aqui, e ela corrobora com a ideia de povo no versículo anterior. O Senhor, o Deus de Israel, o Deus desse povo que está sendo atacado por causa da postura de vocês. Então, seria algo que iria corroborar, porque não é uma expressão tão comum, Deus de Israel. Diz que odeia, vamos ver essa palavra aqui, que é esse odiar, o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes. Qual que é a relação entre os dois? Então, avançando aqui, coloquei Israel, né, que é o nome de Israel, e depois coloquei a palavra aqui, sané, que é a ideia para odiar. Essa ideia é interessante porque quando Deus fala que odeia, é literalmente odiar. Que em algumas traduções talvez coloquem alguma palavra mais branda, mas a palavra é literalmente odiar. E odiar no sentido de odiar pessoalmente, odiar totalmente. Não é uma coisa tipo, eu odeio acordar cedo. É uma coisa que você fala de uma forma meio genérica. Mas aqui é um ódio pessoal que Deus se coloca. Eu odeio. Deus tem conhecimento, Deus conhece e Deus odeia pessoal e totalmente a prática que vem na sequência. Então, o verbo, para a gente não ter dúvida, é de fato odiar, nesse sentido total. E o verbo é o verbo shalak, que tem um sentido, tanto que aqui na RA está traduzida como repúdio, porque literalmente a palavra significa enviar, em alguns sentidos, mas também jogar fora, abandonar, mandar embora. E aí, pelo contexto, algumas já trazem como o divórcio. Porque em todo o contexto está falando de você abandonar a mulher da sua mocidade. Então a ideia é de você realmente jogar fora. É como se não fosse nada. É um sentido bem digamos assim, descuidado. Teoricamente, divórcio é uma palavra menos pesada do que Deus odeia que você jogue fora a sua esposa. Então, o sentido é mais pesado mesmo. É homens pegando suas mulheres, não quero mais você, como se fosse qualquer coisa, e vai embora, que eu vou ficar com essa daqui agora. Então, Deus fala, eu odeio essa prática. Eu odeio isso que vocês estão fazendo. E, no contexto do Oriente Antigo, era ainda mais grave, porque se por acaso a mulher não tivesse para onde voltar, que normalmente ela voltava para a casa do pai, ela ficaria simplesmente largada na sociedade por causa da impiedade desses homens que, como diz a palavra bagad, estavam agindo traiçoeiramente com elas. E Deus fala que abomina isso. Odeia. E a outra palavra que eu coloquei é essa palavra de violência, que cobre de violência. É a palavra Hamas. E é interessante que é uma palavra também bem pesada, aquele que cobre de violência as suas vestes. A ideia é violência, crueldade, dano, falsidade, injustiça, opressão. Injustiça foi 2 vezes aqui. Muito injusto. E a ideia é que aquele que cobre de violência suas vestes, cobre de crueldade as suas vestes, era uma expressão que eles usavam para falar sobre transgressões, depois vai ter um comentário aqui, que eram coisas realmente grosseiras, como tipo um assassinato, aquilo que é evidentemente mal. E aqui, o que vai mostrar o texto é que Deus odeia o repúdio da mesma forma que Ele odeia quem assassina. Da mesma forma que Ele odeia quem cobre as suas vestes de violência. Então, o profeta está mostrando que aquilo que eles estavam fazendo era tão grave quanto outros pecados que para eles eram evidentemente graves. Que para eles, todo tipo de crueldade, dano, falsidade, injustiça, era mais evidentemente falso. E você cobre as suas vestes disso. Então, é aquilo que não dá para esconder. Então, ele coloca que Deus odeia o repúdio, assim como aquele que cobre de violência suas vestes. Porque no assassinato, a veste ficaria suja. Num roubo, a veste ficaria suja. E ele fala, no repúdio, a veste está suja também. Então, é uma coisa que era evidente para todos e que deveria ser evidente para o povo também. Deus faz essa relação, uma relação que a gente pode considerar bem assustadora. E aí, comentando aqui, justamente esse ponto. Para ele, o divórcio é igual a cobrir de violência as suas vestes. Uma expressão que configura todo tipo de injustiça grosseira que deixa marcas que todos podem ver, como o sangue de uma pessoa assassinada. Esse era o repúdio, e era dessa forma que
ele era visto, como o profeta coloca, por Deus. E essa foi a nossa análise do texto, mas colocar algumas conclusões aqui para a gente e também um comentário final, e aí eles podem abrir para falar um pouco mais. Nossa relação com Deus está diretamente relacionada com nossa vida familiar. Precisamos tratar com seriedade a infidelidade em seus vários níveis. E é interessante que isso se repete no Novo Testamento, quando Pedro fala, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, que as orações não estavam sendo ouvidas dos homens pela forma como eles estavam tratando as esposas deles. A nossa relação com Deus está diretamente relacionada com a nossa vida familiar. E a nossa vida familiar está diretamente relacionada com Deus. Deus vai mostrar aqui que o povo estava falhando com ele em vários níveis. Estava falhando com ele no culto, estava falhando com ele na vida familiar. E a vida familiar era um reflexo do culto, o culto era um reflexo da vida familiar. Se apresentar diante de Deus com... Jesus até falou, né? Antes de apresentar a tua oferta, lembre-se se tem algum irmão que tem alguma coisa contra você. Muitas vezes esse irmão pode ser o seu próprio cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser alguém que tem um problema com você. E o que Deus está mostrando desde o começo é que eu não aceito o que você me entrega, enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver essa resolução. Então é um texto muito duro realmente do profeta, porque ele estava lidando com uma situação que era uma situação terrível no meio do povo. Ele estava vendo esse tipo de coisa, como ele fala, as vestes cobertas de violência. Ele estava vendo famílias sendo desfeitas por nada. E depois essas mesmas pessoas chegavam diante de Deus e choravam diante de Deus, tentando oferecer alguma coisa para ele. E Deus fala, eu não vou aceitar isso. Último comentário. Outra lição que podemos extrair do estudo é que existe uma relação fundamental entre a minha vida pessoal e moral e o culto que presto a Deus. Era por isso que Deus não estava aceitando o culto dos israelitas. Eles levavam uma vida imoral e vinham diante de Deus, choravam e se lamentavam e ainda perguntavam cinicamente por que Deus não aceitava suas ofertas. E a resposta de Deus era, vocês estão sendo infiéis, não estão obedecendo a minha palavra e, portanto, não posso aceitar o culto de vocês, nem as ofertas que estão trazendo. Portanto, essa passagem deixa claro um chamado ao arrependimento, para que o povo de Deus purifique seus caminhos, conserte sua vida e só depois venha prestar de fato culto a Deus. Então, toda essa denúncia do profeta era para que houvesse arrependimento. Toda essa denúncia do profeta é para que o povo se voltasse mais uma vez para Deus. Eles precisavam acertar a vida deles familiar para que eles pudessem ter comunhão com Deus. Eles precisavam estar em comunhão com Deus para que eles pudessem acertar a vida familiar deles. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como dizer aquela frase que é bem comum, né? Ah, fulano é um ótimo pai ou mãe, mas um péssimo cônjuge. Esse tipo de coisa não existe. E nem vice-versa. Porque a nossa vida é uma integridade, é uma integralidade diante de Deus. Se nós falhamos em um nível, nos outros níveis nós também estamos falhando. Talvez a gente só não perceba. E o profeta estava chamando o povo ao arrependimento. Voltem-se para Deus. Lembrem-se da aliança com Deus. E parem com essas práticas que Deus odeia. Vocês querem que Deus aceite a oferta de vocês? Se arrependam e se voltem para Deus. E o que é interessante é que a gente vê toda essa dureza, mas ainda assim Deus está falando, eu sou Yahvé, eu sou o Deus que tem aliança com vocês, vocês são o meu povo. Deus não está falando para estranhos, Ele está falando para aqueles que pertencem a Ele. Deus não havia abandonado o seu povo. Mas Ele está chamando, se arrependam, o que vocês estão fazendo está errado. Voltem-se. E eles seriam perdoados se voltassem. Mas, esse é o nosso texto de hoje. Abrir para os irmãos se alguém quiser comentar alguma coisa. O microfone vai passar aí para vocês e a gente fala aí. Pegando essa deixa que você colocou em relação à criança, nossos filhos. Acredito que, como ser humano aqui, todo mundo, quando o senhor aí falou sobre a questão do sangue, que a gente suja nossas vestes, nosso corpo,
A pessoa, para chegar nesse nível que Deus está odiando, ela já perdeu o temor de Deus e o amor por Deus. E também o autorrespeito, né? Ele não se respeita ao ponto, como ser humano, como um padrão. Então, o sangue, ele é jogado em Deus, o sangue, vem a nós mesmos, mas eu quero que, com certeza, as pessoas imaginam, quando você fala isso, a gente imagina a situação. Eu quero deixar aqui para que, nessa imaginação de cada um, que você olhe para o lado e seus filhos também estão com os rostos sujos de sangue. Estão também com suas vestes sujas de sangue. Né? Porque, às vezes, a pessoa perde o temor a Deus, perde o autorrespeito, mas ele mantém ali quem é pai e mãe sabe, né? Acha, como você acabou de falar, acha que eu sou um bom pai, não sou um bom marido, mas eu sou um bom pai. Não. Se você, na sua imaginação, olhar para o lado, seus filhos também estão cada um com o rosto cheio de sangue também. Obrigado, Kiko. Aécio aqui. Pastor, ficou uma dúvida em mim. Deus é testemunha de uma aliança entre o homem e a mulher. Ele é testemunha. O homem e a mulher institui o divórcio, quebra essa aliança. E no final do versículo 16, tem algo assim que dá uma tristeza. O Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Isso quer dizer o quê? Que no momento que você institui o divórcio, quebrando essa aliança, é como se Deus começasse a se ausentar de uma relação em que cabe ao homem cuidar de vós mesmos e não sejais infiéis. Essa é a última orientação que Deus dá para essa união que se quebra. Ou seja, quebra porque você institui o divórcio, e ao instituir o divórcio você está dizendo o seguinte: diante de Deus eu quebrei uma aliança entre eu e a minha esposa, eu e a minha mulher. E Deus diz: agora cuidai de vós mesmo, e não sejais infiéis. O que é cuidar de vós mesmo e não sejais infiéis? É uma relação direta entre o homem e a mulher? Obrigado, Aécio. Eu realmente não falei esse finalzinho, mas a ideia ainda é um alerta contra o divórcio, ainda é anterior, ainda é cuidar de vós mesmos e não sejais infiéis. Tudo isso que foi descrito, que aí já vem antes com a relação até os casamentos mistos e agora ao divórcio. Ele fala: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Para que isso não aconteça, tudo isso que Deus abomina, vocês cuidem de vocês mesmos. Então, falando agora, homens, mulheres, cuidem de vocês mesmos para que vocês não ajam traiçoeiramente com relação a Deus e com relação ao outro. Então, ainda é uma coisa anterior, depois que aconteceu. Depois, claro, a gente continua, porque a nossa vida tem que estar sempre cuidando de nós para que a gente não seja infiel. Mas, no contexto, ainda é um alerta do profeta: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Porque eu ser infiel é quando isso já aconteceu. Aí já foi desleal. Então, é nesse sentido. Vocês estão falando de cobrir a veste de violência. Na minha versão, eu tinha entendido um pouco diferente. Aqui diz: Deus odeia. Cadê? Odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu tinha entendido mais aquele homem que é violento, mas tenta esconder. Tipo o hipócrita, né? A falsidade. Que ele encobre a violência com a sua roupa. Sim. Os textos dos profetas, dos salmos também, que são textos com uma linguagem muitas vezes muito figurada, suscita essas variações de tradução, que vai muito da interpretação de cada comissão. Aí essa já traduziu de uma forma diferente, mas eu vou mais nessa daqui, que foi do que eu estudei, de que, na verdade, está comparando com uma coisa que é evidente. Ele não está se disfarçando. Ele, na verdade, está tão evidente
como alguém que assassina o outro e está com a roupa toda suja. Como alguém que entrou no chiqueiro e está todo sujo e todo mundo sabe que ele fez isso. Então, Deus está mais... Eu entendo pelo texto que Deus está mais querendo mostrar a evidência da gravidade disso e que eles não estavam percebendo. Que o repúdio era que nem cobrir as vestes de um assassino. Está ali para todo mundo ver. Deus está vendo, está todo mundo vendo, está tudo errado e eles estavam agindo como se não tivesse nada. Tem a ver um pouco com a hipocrisia, sim, mas não na questão de acobertar, mas de estar na frente de todo mundo e fingir que não tem nada errado. Então, acho que pelo texto hebraico essa tradução fica melhor, de uma coisa mais evidente, não uma coisa acobertada. Foi? Tá bom. Mais alguém? Tá bom, então já vamos encerrar. Mas, encerrando, eu também queria só deixar para os irmãos que nem o pastor Eduardo já falou semana passada, a questão, nós trabalhamos o texto ele é duro, o texto ele realmente tem esse objetivo de nos alertar com relação à gravidade do pecado. Mas que nem o pastor Eduardo falou, em Cristo qualquer pecado é perdoado. Não interessa qual pecado você já cometeu na sua vida, seja ele do divórcio, do assassinato ou qualquer outra coisa, existe o perdão, existe a restauração que Deus promove. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos corrige, o Senhor nos chama, Deus, a nos voltarmos para Ti. Peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós. Peço a Deus que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor e não tratarmos a Deus com leviandade o pecado. Que nós tratemos a Deus sempre com seriedade e busquemos viver de forma fiel ao Senhor. Nos abençoe no restante desse dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.